Vó, continua contando aquela história da senhora. Qual? Ai, da sua mãe. Que você descobriu que era adotada. Ah, tá bom. Deixa eu ver se eu me lembro de algumas coisas. Eu parei aonde? Eu parei quando eu descobri, né? Que era adotada. Então, antes disso, todo mundo dizia que eu era meio maluquinha. Porque eu sentia que ia acontecer as coisas. Era como que eu visse as coisas acontecer. Só que eu não sabia explicar e nem dizer o que era que eu via, o que acontecia. E eu tinha um mau pressentimento. E eu falava e ninguém me levava muito a sério. Só que quase tudo que eu dizia que ia acontecer, acontecia. E quando foi um dia, eu fui brincar mais de uma amiga minha. Na verdade, eu fui buscar água no açude da minha prima. O nome dela era Lude. O pai dela se chamava Tonino, que era filho do meu tio biológico, que o nome dele é Sebastião, que mais tarde veio a ser meu sogro. Aí eu fui buscar, na hora que eu estava brincando lá, era uma distância grande, mais ou menos 2 léguas, 2 quilômetros, que fala aqui em São Paulo. Aí eu escutei gritos, muitos gritos, e na hora eu já falei, estão matando meu pai. E corri para casa. E quando eu cheguei em casa, uns amigos teve uma briga perto da nossa casa, que era mesmo no centro do Cariri. Porque minha mãe tinha um barzinho que nesse tempo chamava Botequim, que vendia de tudo. Tinha mercearia, vendia de tudo. Cachaça, rapadura, feijão de corda, fumo de rolo, essas coisas. E esses caras eram amigos do meu pai, mas teve uma treta lá com eles e ele puxou uma faca para matar meu pai. E meu pai pisou em cima da faca e cortou o pé. E tudo isso eu senti na hora e eu corri para casa. Quando eu cheguei em casa tinha acontecido tudo isso. Nesse mesmo dia eu passei o dia muito angustiada, sem saber muito o que estava acontecendo comigo. Nem brincar com minhas amigas eu não conseguia, com minhas primas. Perto da casa do meu pai tinha a casa do meu tio Atacilo, tinha a casa de tia Bolo, tinha a casa do meu tio Agimiro, tinha a casa da falecida Quininha, que ela que fazia os bolos lá para a gente comer, bolo que a gente comprava. E tinha a casa da minha avó, que a gente chamava ela de mãe véia. E tinha um grupo, tinha um campo, era uma vilazinha, mas era tudo família. Estranho mesmo, só tinha uma família lá que se chamava a família de Raimundo Cici, de Cici, Mivéia, Raimundo, essa família aí, Marininha, foi esse Raimundo que foi puxar a faca pro meu pai. Então a gente passou o dia todo e quando foi no final do dia, minha mãe fez um corredor e botou na mesa para todo mundo comer. E na hora que a gente estava comendo, eu comecei a ver coisa e me senti mal. E comecei a chamar meu pai para ir embora, para ir embora. E meu pai não entendia direito, que eu era o xodó do meu pai. E eu estava sentada no colo do meu pai, nós jantando, não tinha luz, não tinha nada lá. A gente usava lamparina, candeeiro. E a lua nesse dia estava muito clara. A gente só brincava do lado de fora porque a lua estava clara. E eu muito gasteando e comecei a chamar meu pai para ir embora, dizendo que ia acontecer alguma coisa. E meu pai não acreditava, ninguém acreditava em mim. Eu só tinha 9 anos, então ninguém acreditava no que eu falava. Aí com espaço mais ou menos, quando minha mãe terminou de botar toda a comida em cima da mesa, que a mesa era bem grande, tinha meus irmãos da minha mãe adotiva, que eram 2 irmãos e tinha os filhos dela. A mesa era bem grande, estava todo mundo comendo. Aí a gente escutou o cara chamando meu pai lá fora, mandando meu pai sair, dizendo assim: sai, Antônio dos Anjos, tu não diz que é homem?
Se tu é homem mesmo, sai, que eu quero ver se tu é homem. Meu pai virou um louco dentro de casa, minha mãe grudou com ele, mandou ele não sair. E eu saí pro lado de fora para ver quem era, fiquei em cima da porta e tinha umas 8 pessoas. Ele e mais uns 7 caras que ele trouxe para matar meu pai. Nisso, meu irmão morava atrás da casa do meu pai, uma distância mais ou menos dos 20 metros. Aí o meu irmão veio e a minha mãe grudada com meu pai conseguiu se livrar da minha mão e saiu pro lado de fora. E esse Raimundo disse sim com o revólver tentando atirar no meu pai, que era só uma bala só nesse tempo. Era um revólver, era um tiro e uma carreira. Só que assim, ele se atirasse, pegasse, matava, né? Mas ele não conseguia atirar no meu pai porque minha mãe estava grudada com meu pai. E o problema dele era com meu pai, não era com a minha mãe. Então, meu irmão veio com a foice e pegou e deu uma foiçada no pescoço do cara lá chamado. Como era o nome dele, meu Deus? O pessoal chamava ele de Magrão, porque ele era alto, branco e magro. Que era cunhado desse Raimundo de Cici, e era casado com a irmã dele. E ele saiu caindo para trás assim, a lua clara que nem um dia, e o pescoço dele degolado assim, aí ele caiu com a cabeça entre duas pedras, chega e encaixou assim, ó. Encaixou de